Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvendas, à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-la quase sempre, as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. Ao longo de tantos milênios, o conhecimento espiritual, nas posses dos egípcios e dos hindus, ou melhor, dos hindus e depois dos egípcios, pelo que a gente conhece da história, ficou travada, porque as pessoas queriam apenas passar os conhecimentos para os chamados iniciados, para os sacerdotes, ou seja, para quem tinha o dinheiro, para quem tinha o poder. Com o passar do tempo, as coisas foram se complicando, porque esses mesmos sacerdotes, por concentrar só o conhecimento para si e tentar dominar o povo com crendices menos palpáveis, menos propícias a uma grande, boa e condizente educação espiritual, então veio ao mundo Moisés e, mais tarde, Buda. Moisés, como grande legislador, estabeleceu-se entre os hebreus e, precisamente, filho de uma princesa egípcia com um escultor hebreu, segundo o livro Faraó Menefitá, ele começa ali a estabelecer regras de condutas e colocar para o povo noções superiores do evangelho. E o povo hebreu tinha como característica ensinar passar os ensinamentos sagrados para as massas, para a população, embora aqueles chamados profetas, ou seja, médiuns, eram devidamente selecionados e bem vigiados para não fazer intercâmbio com os mortos de forma monetizada, para receber dinheiro. Então eles tinham que passar espontaneamente no tempo aquelas mensagens da espiritualidade. Com o tempo, logicamente, foi passando algumas transformações, mas Moisés era um grande conhecedor da alma humana, um grande conhecedor da ciência daquela época. E ele trabalhou, então, para levar o conhecimento para o povo. Logicamente, que nem tudo ele passou para todo mundo, até porque nem todos estavam preparados para saber tudo que ele sabia e nem tinha condições de saber tudo que ele sabia. Produziu vários fenômenos, produziu várias mensagens, mostrando para as pessoas que ele tinha um poder sobrenatural, que nós entendemos, dentro da doutrina espírita, que é uma mediunidade de domínio sobre os efeitos da natureza e os elementais. E, por conseguinte, os fenômenos da mediunidade de efeitos físicos. Mas o conhecimento que ele trouxe da justiça e esses 10 mandamentos, que é o cerne dos seus ensinamentos, serviu de base para constituições de vários países para estabelecer um processo, uns documentos jurídicos a partir dali. Inclusive, o amai o teu próximo, ou melhor, fazer o teu próximo o que gostaria que fosse feito a ti mesmo, ou seja, olho por olho, dente por dente. E nós temos que começar a ter cuidado para não tomarmos muitas interpretações de Moisés ao pé da letra, porque ele era um legislador, e um momento de preparação para a vinda de Jesus. O povo hebreu estava sendo preparado para que Jesus viesse no teu seio, já com vários conhecimentos sedimentados de um Deus único, da necessidade de se pregar o Evangelho, de passar os ensinamentos das Escrituras para as massas, e com isso, ali, Moisés estava começando a preparar para que eles viessem. Passado o tempo, estabelecidos os princípios básicos para o processo de amadurecimento espiritual daquele povo, então vem Jesus e traz a lei do amor, a lei da fraternidade. E mais tarde, já com a humanidade mais bem preparada para o raciocínio mais dinâmico, vem Kardec para esclarecer da reencarnação e da comunicação dos homens com os espíritos, dos espíritos com os homens. Alguns escritores acreditam que Jesus tenha ensinado isso aos seus discípulos, mas, em épocas mais à frente, algumas pessoas não gostaram daqueles ensinamentos, tentaram tirá-lo da Bíblia, tirar daqueles ensinamentos cristãos, e muitas das vezes com o uso da violência e da barbárie.
Mas, como os documentos sobre esses fatos são mais escassos, vamos achar que Jesus deixou para que Kardec mais tarde viesse a fazer esse complemento para que nós pudéssemos entender as leis divinas com mais amplitude, com mais lógica, com mais clareza. E o conhecimento tecnológico, ele vem passando gradualmente. Nos últimos 68 anos, nós tivemos um salto tecnológico que a gente pensa assim, mas quase que não dá para acreditar. Eu acredito porque estou vendo. E com relação às coisas espirituais, tem gente que fala, eu não acredito nem que eu veja. E se nós chegássemos na década de 70 e falássemos que o telefone no futuro ia ser tal como a televisão, e na década de 70 pouquíssimas pessoas tinham televisão, ficaria uma coisa meio absurda. E telefone, então, em algumas regiões do interior do país, era uma relíquia e nem todos possuíam. Então, de 70 para cá, 48 anos de um grande salto tecnológico. Lembrando que nós estamos no ano 2018. Então, a gente frisa isso porque daqui a alguns anos a pessoa vai assistir esse estudo e a gente tem que se atualizar no tempo. Portanto, nós temos que ver que a tecnologia, assim como a tecnologia não deu um salto de uma hora para outra, os ensinamentos religiosos, um pouco mais complexos de passar para o processo evolutivo, eles também foram caminhando passo a passo para que nós tivéssemos o entendimento, o aperfeiçoamento das leis que regem nossas vidas hoje. Esse momento que nós estamos vivenciando, traz para nós oportunidades de grandes reflexões. E nessas reflexões é que a gente começa a se melhorar, a se aperfeiçoar. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire, ou seja, aqueles que escondem as informações, que não querem que o povo adquira os conhecimentos. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar a fundo nas coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então, nós estamos procurando aprender as coisas celestes. Nós estamos procurando aprender as coisas do mundo espiritual. Mas para isso, o que foi necessário? Um grande avanço da ciência, um grande avanço da filosofia e também da justiça. Porque nas primeiras tentativas, lá na chamada Idade Média, os médiuns foram queimados. Quando veio depois, no século XIX, já sedimentadas as bases jurídicas para a segurança pessoal, as pessoas puderam, então, dedicar a religião de boa mente, acreditar nas possibilidades transcendentes da vida e procurar, então, dedicar a Jesus, dedicar à espiritualidade de uma forma que transcendesse aquela crença vulgar que o vulgo acreditava ser coerente, correta. E com isso, todos passaram a crescer, a absorver uma nova informação e se prepararem para futuros cometimentos. Logicamente que isso não se dá de uma hora para outra, porque nem todos estão preparados para aceitar a doutrina espírita. Mas alguns já começam a percebê-la, já começam a ter a intuição das suas realidades, e os fenômenos mediúnicos vão acontecendo para despertar as pessoas para novas realizações. Portanto, tão importante hoje é explicarmos o que é a doutrina espírita, como é a doutrina espírita e, principalmente, de que forma podemos trabalhar intimamente para fazê-la melhor. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Os conhecimentos, quanto mais nós vamos nos depurando, mais esses conhecimentos vão se aflorando, vão crescendo. Então, para algumas pessoas, algumas informações que parecem absurdas, para outros aquilo ali é muito claro. Ao passo que tem certas pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, para entender que a Terra é redonda, outros, isso aqui é totalmente natural.
Cada um de nós temos uma facilidade de aprendermos determinados assuntos, de dominarmos determinado assunto. E isso é importante para nós, para podermos nos aperfeiçoar, para podermos crescer e podermos estabelecer um padrão de evolução, de entendimento e de crescimento frente às situações adversas. Porque nas situações adversas é que nós buscar força interior para crescermos espiritualmente. E nesses momentos de coisas obscuras, que nós vamos nos esforçar para procurar aprender. Quanta tecnologia ainda falta para obtermos? Alguém faria ideia que nos últimos 10 anos, o simples telefone, que começou lá na década de 90, com aqueles celulares que pareciam um tijolão, transformou depois em uma coisinha minúscula, depois foram chegando a um determinado tamanho, para suportar as informações que todo mundo gosta das mídias sociais. Ou que grande número de pessoas gostam das mídias sociais e tantas facilidades nos trazem por esses equipamentos. Então, nós não conseguiríamos dimensionar essa possibilidade que ocorreu. Daqui a 10 anos, como será? Nem daqui a um ano dá para prever, ainda mais daqui a 10 anos. Então, nós vamos começar a perceber situações e condições que vão fazer com que a gente possa nos aperfeiçoar, que a gente possa nos aprimorar e fazer com que sejamos cada vez melhores. E a Terra, conforme coloca aqui, ainda estamos em grande nevoeiro. E naquela época de Kardec, no século XIX, há 150 anos atrás, o nevoeiro era mais denso, mais complexo. Hoje, temos 150 anos, mais de 150 anos da doutrina espírita. Mas há mais de 150 anos atrás, nós mal tínhamos luz elétrica. Aliás, eu nem sei se tinha, desculpa a ignorância que eu não pesquisei antes. Então nós precisamos começar... não, tinha sim, porque tinha telégrafo. Então nós precisamos começar a modificar o nosso modo de pensar. No nosso livro Futuro Transcendente, a gente pergunta: você já imaginou como é a vida num planeta 1000 anos, 100 anos à nossa frente? E 1000 anos? 10.000 anos? 100.000 anos? 1 milhão de anos? Não dá para dimensionar. Certamente é tudo diferente daquilo que nós imaginamos, como diz alguns filósofos dentro da doutrina espírita, que a partir de 2057 também tudo será muito diferente. Nós vamos ter uma noção muito diferente da vida. E eu fico tentando descobrir, será que vai ser mais diferente? Lógico que todos nós temos essa curiosidade, mas os espíritos só dizem que será diferente. E nós temos, logicamente, cada um de nós temos uma visão do que será diferente. Uma coisa é certa: a humanidade será muito mais espiritualizada. E esse compreender que as coisas serão cada vez mais esclarecidas, precisamos também compreender que no mundo espiritual não tem nada escondido. As pessoas que manipulam a história para contar a história do seu jeito, para livrar-se a cara da justiça dos homens ou para fazer-se de herói perante os homens, seja algumas pessoas ou seja alguma nação, no plano espiritual as coisas podem ser muito diferentes. Então, nós temos que ter mais cuidado, porque Rochester nos mostra, assim como Mariluza Moreira Vasconcelos também nos mostra nos seus livros, que muitos daqueles poderosos que dominavam países, nações com punho de ferro, reencarnavam depois na condição de deficiente mental e viviam na mendicância, para saber quanto é ruim negligenciar o povo. E será que aprenderam? Será que aprendemos? Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é necessário fazermos um grande retrospecto na nossa existência, porque tudo que se acha escondido será descoberto. Seja pela nossa consciência ao despertar no mundo espiritual, sendo um livro aberto para aqueles espíritos que gerenciarão nossas vidas, como para alguns dos nossos inimigos. Portanto, façamos o necessário para nos aprimorarmos espiritualmente, para procurarmos fazer o bem na medida de nossas forças e para buscarmos, então, construirmos um mundo melhor, adaptando-nos a uma nova realidade, a realidade do espírito, a realidade de uma vida mais transcendente. E que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos impulsione a vencermos a nós mesmos e aquilo que há oculto em nós que possa causar entrave no nosso processo evolutivo, que saibamos trazer à tona para a catarse emocional e até mesmo mental, para evitarmos nossos dissabores no mundo dos espíritos. A catarse é quando você lembra dos seus erros, faz as devidas reflexões e toma a medida. Para que eu fiz isso?
Graças a Deus que eu não cometi tal erro e aquele outro erro. É melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. Portanto, devemos nos arrepender das maldades que por acaso tenhamos feito e sentirmos-nos felizes por termos sofrido algumas maldades do mundo. Porque a matemática divina, os valores são deverasmente invertidos para a nossa própria segurança. Se dar bem na terra quer dizer muitas das vezes se dar mal no plano dos espíritos. E para nós nos darmos bem no plano dos espíritos, precisamos saber viver com sabedoria aqui na terra. Não é sofrendo, não é sendo castigado, não é sendo punido, mas é viver com sabedoria. E viver com sabedoria é observar o Evangelho. E para observar o Evangelho, temos que estudar o Evangelho. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que tenhamos força e sabedoria para estudar o Evangelho e procurarmos caminhar para a luz sob as bênçãos amoráveis de Jesus.